meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar? Fala pessoal do Congresso da Engenharia, eu sou a Camila Schutt e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, novos negócios, novos modelos de ensino e tudo mais. É tudo junto e misturado, certo? Vou contar um pouco como que eu vim parar aqui, porque que eu estou no Congresso da Engenharia. Toda a minha carreira profissional, técnica, começou ainda quando eu era pequena, porque eu descobri que programar era muito legal. Meu pai era programador e eu cresci escutando ele digitar código em COBOL pelo telefone. Olha que maravilhoso. Para quem não sabe o que é código em COBOL, eu garanto que para uma criança jovem é tipo uma língua alienígena que as pessoas falavam e eu achava que meu pai fazia parte de um clã misterioso, enfim. Muitas vezes quando a gente está estudando matemática e engenharia, a gente tem essa sensação, né? Que a gente faz parte de um clã misterioso que sabe uma nova língua que ninguém mais entende. Enfim, foi assim que eu entrei nessa área de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Uma das principais características que marcou várias decisões na minha vida profissional foi a questão de diversidade. Quando eu entrei na faculdade, meu primeiro dia de aula foi bastante icônico. Eu entrei em Ciência da Computação na Universidade de São Paulo e eu era a única menina da minha turma. E aí eu comecei a repensar várias coisas que estavam acontecendo. Eu fui estudar, eu comecei um blog chamado Mulheres na Computação, e fui tentar entender o que tinha acontecido com inovação, tecnologia e por que ela ainda não era uma área que estava diversificada. O que tinha acontecido com essas mulheres. E acho que isso foi o grande drive da minha carreira, porque depois eu fui trabalhar com educação, fui trabalhar com inovação e tecnologia, porque eu entendia que eu tinha uma visão diferente de tudo isso. Então, voltando um pouquinho lá na história, quando eu entrei na faculdade em 2010, eu me vi sozinha. Mas quando eu comecei a pesquisar, e isso se repete dentro da engenharia, eu encontrava várias mulheres que estavam fazendo aquilo. E alguns projetos muito bacanas, mas de alguma maneira aquilo não chegava em mim. Eu não sentia que eu estava sendo impactada e que eu tinha inspirações fortes. Quando me perguntavam quem eram os meus ícones, as minhas inspirações, eu falava sempre os mesmos. Então, era o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, a galera do Vale do Silício. Galera matemática, então, tem essa galera aí. Mas eu não conseguia citar nenhuma mulher. E aí a minha dúvida sempre foi, será que elas não existem ou elas só estão um pouco negligenciadas na história? E o blog é justamente isso. Então, meu primeiro grande empreendimento foi o blog Mulheres na Computação. Ele não me trouxe nenhum tostão, mas ele me trouxe muita gente legal para a minha vida. A gente conseguiu juntar uma galera muito legal. Vou contar todos os meus empreendimentos, depois a gente volta contando e fazendo paralelo das coisas que eu quero comentar com vocês. Depois eu fui fazer, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer estágio fora do país, fui trabalhar com inovação e tecnologia lá no Vale do Silício, foi super legal, foi uma experiência incrível, mas eu decidi lá que eu queria voltar para o Brasil e fazer diferente aqui no meu país. E aí foi quando a Ponte 21 e o Mastertech nasceram, há 2 anos atrás. A Ponte 21, a gente se posiciona como uma agência de inovação, então a gente entra em grandes empresas e moderniza os processos e os produtos delas para trazer elas para o século XXI, porque muitas delas ainda nasceram no século XX, elas estão tentando entender o que está acontecendo, que essa galera agora só quer saber de trabalhar remoto, só quer saber de fazer call, só quer saber de redes sociais, enfim. E aí a gente teve bastante sucesso nesse primeiro empreendimento e entendeu que para a gente conseguir escalar, a gente precisava formar a gente de um jeito diferente. Então, o Mastertech se propõe a isso, a ser essa plataforma de educação de habilidades do século XXI. E tem sido muito legal toda essa jornada. Vou contar mais para frente para vocês. Voltando lá no blog, muito rapidinho, uma das primeiras coisas que eu queria conversar com vocês sobre esse primeiro empreendimento, essa primeira lição que esse primeiro empreendimento me trouxe sobre tecnologia e inovação, é que a gente precisa fazer as coisas rápido. O blog, ele nunca foi muito planejado, mas o fato de eu ter sido uma das primeiras a falar nesse assunto dentro do Brasil ou em língua portuguesa me trouxe várias vantagens competitivas perto de outros blogs, de outras reportagens e projetos. Porque
eu comecei antes. Então, não é que eu sabia mais ou que eu tinha mais conhecimento, mas simplesmente porque eu cometi os erros antes e aí eu consegui arrumar antes das outras pessoas. Simples assim. E se você não tem vergonha do primeiro MVP, do primeiro produto, da primeira versão que você lança, você demorou tempo demais. E eu sempre uso o exemplo do blog porque eu tinha 18 anos e a minha grande ideia era, preciso levantar um blog, eu preciso fazer um site. Obviamente, se eu olho para ele hoje, eu falo, nossa, que vergonha, Camila, como que você colocou isso no ar? Esse logo horroroso, esse pinguim com colar, enfim. Mas se eu tivesse esperado, tá tudo perfeito, tá tudo pronto, talvez eu não tivesse conseguido aprender tudo que eu aprendi com ele. Então, a primeira dica de hoje é que não demorem, não percam tempo tentando deixar tudo perfeito e todas as variáveis se alinharem, porque ela não vai. Esse momento não vai acontecer. Se você esperar tudo isso, vai ser tarde demais. Tá? Então, tenham vergonha, sim, da primeira versão do produto que vocês forem lançar, do primeiro processo, do primeiro projeto, enfim. Certo? Essa é a primeira dica, a primeira lição que eu tenho para vocês. Só que, como eu gosto muito, eu já estudei muito sobre isso, sobre diversidade, eu queria fazer uma outra provocação para vocês ainda nesse primeiro empreendimento, que é, se a gente for estudar toda a história que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia e inovação, principalmente ela aconteceu muito no período de guerras, certo? Porque a gente precisava desenvolver tecnologias e a motivação era vencer a guerra, a gente se desenvolveu muito nessa época. E por uma de física, vocês todos engenheiros, vocês sabem que não dá para a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí a gente pensa, quem é que estava na guerra? Os homens, certo? Que estavam lutando, que estavam lá guerreando. Quem estava conseguindo produzir tecnologia, produzir conhecimento, receber investimento, inclusive do governo, para produzir esse conhecimento? As mulheres que estavam aqui, podendo estudar e se dedicar para isso. Então, o início da tecnologia, da inovação, dessa engenharia mais vasta, no sentido que a gente tem hoje, mais contemporâneo, quem começou foram as mulheres. Então, hoje, quando a gente olha para trás e pensa, cara, o que aconteceu? Que eu, por exemplo, me formei em 2013 como a única menina da turma, sendo 3,7% da turma. Alguma coisa aconteceu. E aí, numa análise superficial, a gente pode falar, as meninas perderam interesse, porque depois que os homens voltaram, enfim. Então, o segundo comentário que eu tenho para vocês é, sempre voltem vários porquês quando vocês estiverem com alguma dúvida. Então, a primeira coisa, quando eu vi essa situação, eu não sosseguei enquanto eu não consegui responder pelo menos uns 5 porquês. Ah, por que aconteceu isso? Ah, porque as mulheres tiveram que voltar para a cultura e para o quadradinho de quando os homens antes dos homens irem para a guerra. Então, quando eles voltaram, elas tiveram que abandonar essa área. Mas por que aconteceu isso? Ah, por isso. Então, sempre voltem alguns porquês antes de tirar uma conclusão sobre qualquer coisa. Seja um projeto, seja qualquer coisa, tá? E aí, muito rapidinho, eu vou contar para vocês qual foi o porquê que eu cheguei depois desses 5 saltos aí, de questionamento. Uma das motivações da gente ainda não ter uma diversidade grande na área de inovação, empreendedorismo, tecnologia, é a maneira como a gente ainda educa as meninas. Então, independente se você é homem ou mulher, pensem como que você está educando os seus filhos, como você está tratando sua irmã, como você está tratando sua namorada, como que você, enquanto estudante mulher, tá se tratando. A gente ainda educa as meninas de uma maneira diferente dos meninos. Então, por exemplo, pensando na tenra infância ainda, a gente dá para as meninas bonecas. A gente dá para os meninos Legos e carrinhos de controle remoto. Então, obviamente que durante essa fase de desenvolvimento, eles vão se desenvolver e vão desenvolver habilidades diferentes. Óbvio, certo? Não precisa ser psicólogo para sacar isso. Então, vamos começar a entender como que a gente pode desenvolver ambas as habilidades, em ambos os gêneros, as habilidades que vão ser importantes no século XXI. Então, essa é uma das motivações. Vamos tentar pensar como que a gente está educando essa geração aí de próximas mulheres e de próximos meninos, certo? E o segundo motivo foi que a gente criou um estereótipo super forte assim que a mídia ficou muito forte. Vou explicar para vocês dando um exemplo e aproveitar que vocês estão no computador e que vocês talvez consigam fazer isso agora. Abram o YouTube e digitem propagandas do Apple II.
Pessoal, o Apple II foi o primeiro computador que chegou na casa das pessoas, que fez larga propaganda e mídia em cima de tecnologia. Então, as pessoas começaram a ter computador em casa e não só na universidade ou no trabalho. Se vocês verem, todos eles têm o mesmo enredo e o mesmo estereótipo, que é o menino quer ser astronauta e ele precisa de um computador. O astronauta que trabalha o dia inteiro na frente do computador é aquele menino de barba, cabelo comprido, óculos, antissocial, que fica 24 horas de frente para o computador. E aí foi com essa grande mídia de massa que a gente acabou estereotipando essa área. Tanto engenharia, como tecnologia, como as áreas de empreendedorismo e inovação, que é quem que são os grandes exemplos? É o Bill Gates, é o Mark Zuckerberg, que é a galera que é mais fechada, que é mais antissocial, que é o menino branco, que aprendeu a programar com 5 anos. Então não se deixem levar por esses estereótipos, certo? Esses eram os recados sobre o meu primeiro grande empreendimento, chamado Blog Mulheres na Computação. Sigam lá, acompanhem essa discussão, lutem por mais diversidade, certo? Segundo empreendimento e as lições que eu aprendi com ele. Ponte 21. Assim que eu voltei para o Brasil, a minha grande sensação, e essa é o primeiro grande aprendizado, qual que era a principal diferença entre tecnologia e o que eu fazia lá fora, e o que eu estava vendo aqui dentro e o que eu tinha aprendido aqui dentro do país. A principal diferença entre engenharia, entre tecnologia lá fora e aqui dentro do nosso país é que lá fora a gente entende isso como uma área criativa, como uma área muito mais ligada a questões até de humanas, como que a gente vai mudar a vida do ser humano, questões sociais mesmo. E aqui no Brasil, quando a gente fala de engenharia, fala de tecnologia, a gente está ligado às ciências duras, que a gente chama, né? Que são super, mega, ultra técnicas, que você tem que fazer tudo dentro da caixinha, tudo bem certinho, porque senão vai dar muito errado. Você não tem uma chance de errar. Então, a grande diferença para mim é essa. Lá fora, a gente tem uma área, engenharia e tecnologia associada à criatividade, à resolução de problemas. E aqui no Brasil a gente ainda tem essa associação com ciências duras, com ciências matemáticas, com, não é comunicação, tem que aprender matemática, não é criação, é matemática. Então, quando minha primeira pedido até para vocês comecem a associar a engenharia, tecnologia e inovação à criação, à resolução de problemas, e não só a matemática, física, química, aquele quadradinho fechado, porque é aí que a gente tira o grande valor de todas essas áreas, as chamadas STEM, certo? Que é Science, Technology, Engineering e Math, que são essas áreas que têm grande potencial de mudar o planeta, assim como todos vocês que estão vendo esse vídeo. Certo? Então, primeiro aprendizado, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre esse segundo empreendimento era sobre essa diferença entre o Brasil e lá fora. A segunda coisa que eu queria falar era sobre qual é a ideia que a gente tem do erro. Lá fora, errar é super valorizado. Não é que é errar que a galera é leviana, que pode errar, ninguém tá nem aí, não é sobre isso que eu tô falando. Mas o erro é valorizado como uma forma de evitar que você cometa aquilo direito. E aí tem uma história que eu sempre conto quando eu tô falando sobre isso, que foi quando na época eu tava fazendo estágio lá no Google, e aí um cara veio dar um depoimento falando que ele deixou o Gmail 3 minutos fora do ar no primeiro dia que ele tinha sido contratado no Google. E aí ele contando é bem engraçado, porque ele fala, não, eu tinha certeza que eu ia ser demitido, porque eu tinha o sonho da minha vida, eu tinha realizado, eu tinha conseguido chegar onde eu queria, e aí no primeiro dia eu fui lá e fiz o negócio errado e deixei o Gmail 3 minutos fora do ar. E aí ele já estava arrumando as coisas quando chegou o chefe dele e falou, poxa, mas eu não sabia que você era tão rápido, que legal que você já vai para a sua primeira festa. E aí ele, nossa, como você é cruel. Como que você está falando que eu vou para uma festa? Eu acabei de destruir o Gmail, eu fiz o Google perder muitos milhões de reais, como as dólares, né? Como assim? Você está sendo cruel comigo? Ele falou, não. Aqui, quando a gente erra, a gente faz uma festa. Quando a gente tem um erro assim, desse tamanho, desse porte, a gente faz uma festa para você contar para todo mundo qual foi esse erro e comemorar que ele nunca mais vai ser cometido. Olha a diferença de mindset que a gente tem hoje dentro da nossa cultura aqui no Brasil, da cultura dentro da engenharia, da tecnologia, enfim.
Lá, o erro é visto como, cara, nunca mais... Tem tanta possibilidade de você errar, dado que você está trabalhando com inovação e nunca ninguém fez isso e você não tem obrigação nenhuma de acertar. Se você descobrir um caminho que dá errado, ótimo, você descobriu o quanto antes. Isso quer dizer que a gente perdeu menos dinheiro e nunca mais ninguém vai cometer isso. Show, bola pra frente. Vamos cometer o próximo erro aí que a gente tem que descobrir qual que é o caminho que a gente não pode ir. Se isso acontecesse no Brasil, pessoal, não vou colocar minha mão no fogo. Mas eu chuto que essa não ia ter sido a reação, tá? Essa não faz parte da nossa cultura valorizar esse erro, muito pelo contrário. Outro exemplo que você vê bastante lá fora, em Israel, que é uma cultura até mais fechada, no Vale do Silício, é a galera colocar quantas startups já falhou no currículo. E aí você fala, cara, por que você está contando todos os erros que você fez? Porque na hora que alguém vai contratar ou vai chamar para ser sócio, enfim, ele sabe que daqueles erros ele está protegido, porque o cara já viveu aquele momento, ele já está se preocupando em não cometer aqueles erros de novo. Então a gente aprende muito pelo erro enquanto ser humano. E aí a gente tem que mudar esse mindset de que errar é ruim, de que errar não vai trazer progresso, muito pelo contrário. Tá? Então esses foram os 2 recados que eu queria dar para vocês, baseado nesse empreendimento na Ponte 21. A gente fez vários projetos legais, eu podia ficar aqui horas falando para vocês como a gente já se divertiu fazendo esse tipo de projeto. Mas pesquisem um pouquinho, podemos voltar um outro dia para contar para vocês todos os detalhes sobre o nosso modelo de negócio, metodologia. Mas os 2 recados que eu queria dar sobre a Ponte 21 sejam criativos, então associem tecnologia, inovação e engenharia a uma área criativa que resolve problemas. A gente está em função do ser humano, a gente quer melhorar a vida deles, a gente quer conseguir transformar a vida deles. Então não faz sentido a gente associar essas áreas só às ciências duras. Tá? Isso muda muito a maneira como a gente se relaciona com a sociedade. Quando a gente entende que não é só uma ciência dura, na verdade é muito mais do que isso. E a segunda é aprendam a lidar com os erros e evangelizem as pessoas à sua volta sobre isso. Quando a gente passa a não ter medo do erro, eu garanto que vocês vão conseguir fluir muito, muito melhor. E não é ser leviano, de novo, não é ser leviano, não estou falando para você ser inconsequente, sair errando por aí e falar, eu tô aprendendo com isso. Não é isso, é errar com consciência e aprender com eles, trazer aprendizados com eles que eu tenho certeza que eles vão ser super valiosos para vocês. E por último, as lições que aprendi com Mastertech. O Mastertech eu queria perder um pouquinho mais de tempo com vocês conversando, explicando um pouquinho o que a gente faz. Então o Mastertech hoje, a gente forma pessoas com habilidades do século XXI. E quando eu falo pessoas, essas pessoas podem ser jovens de 15 anos ou executivos super seniors, high, top das grandes empresas. E a gente tem conseguido transitar muito bem entre todos esses mundos. O nosso entendimento é que a gente precisa passar por uma digitalização. E não é que a gente tem que virar parecido com o computador. Não é isso. É que a gente tem que entender esse mundo digital para a gente conseguir tirar o máximo de vantagem dele. Então, ainda que eu não queira trabalhar com programação, com engenharia, ainda que eu não queira fazer isso, eu quero ser jornalista, eu quero ser veterinário. Saber de tecnologia, as vantagens que ela pode me trazer, vão catalisar um monte de processo na minha vida. Porque não tem mais volta. Ou a gente vai programar ou a gente vai ser programado. E quando eu falo programar, de novo, não é você conseguir fazer um site, um app de ponta cabeça, saber super isso. Não é isso. Mas é entender qual que é o processo para criar um produto digital. Como que isso funciona? Demora, não demora? É barato, é caro? Quantas pessoas eu preciso? Conseguir entender como que esse mundo se formou faz você usar e enxergar o planeta de um jeito diferente. Eu costumo dizer que se você soubesse o trabalho que dá para criptografar uma senha e salvar um banco de dados e deixar aquilo super seguro, você não ia repetir a senha que você usa em qualquer site no seu banco. E a gente ainda vê muita gente fazendo isso. Então, ter esse entendimento de tecnologia muda a maneira como você se relaciona com ela, certo? E o Mastertech se predispõe a isso em cursos de diferentes formatos para diferentes públicos. Então, a gente tem cursos de 3 horas, cursos de 1 hora, cursos de 12 semanas. E aí a gente consegue fazer essa formação no que a gente chama de tecnologias exponenciais, que as
4 principais são programação, então entender o que é web, o que é app, o que é servidor, o que é esse mundo aí de software. O segundo, internet das coisas, que é você conseguir conectar tudo à internet, tirar a informação deles e fazer eles conversarem e se adaptarem em velocidade em tempo real, enfim. É o exemplo famoso da geladeira que já faz compra no mercado assim que você tira a última garrafa de leite. Esse é um ótimo exemplo de internet das coisas. Inteligência artificial, que é que é computação cognitiva, que a gente chama, que é você dar um monte de dado e ele conseguir aprender sozinho sem você necessariamente ter que falar para ele o que você está buscando, porque você sequer sabe o que você está buscando. Então, vamos supor que a gente consegue pegar todos os dados do Twitter. Como será que está o sentimento das pessoas em relação ao eleição presidencial nos Estados Unidos? Como que está isso? Como que eu posso melhorar esse sentimento? Fazer essa análise de Big Data de uma maneira inteligente e com inteligência artificial. Como que eu vou conseguir gerar conhecimento através desses dados que estão todos embolados de um jeito não estruturado, certo? Tem uma área enorme aí no meio do caminho, que é muito, muito legal. Se vocês gostarem e curtirem, vale super a pena, porque ainda aí tem muito pano para manga nessa área. E por último, impressão e modelagem 3D. E quando a gente fala 3D, não necessariamente é ficar fazendo a caixinha na impressora 3D. Mas é pensar como que a gente pode melhorar vários processos e produtos através dessa tecnologia de modelagem digital e impressão. Então, como que eu vou imprimir um coração? Isso já está sendo feito. Como que eu vou imprimir comida? Como que eu vou, em vez de ter que gastar com logística, eu simplesmente compro um produto na loja e eu imprimo na minha casa? Tem um monte de coisa aí no meio do caminho para a gente explorar, aprender e conseguir tirar vantagem disso. Então, o Mastertech se predispõe a isso. Mais focado no público final, a gente tem esses cursos em vários formatos. E na digitalização de executivos, que a gente chama, que é conseguir pegar esses executivos grandes líderes, que muitas vezes nem sabem se relacionar muito bem com essa galera jovem que está entrando na empresa deles, ou com esse essa avalanche de inovação que está chegando, que está batendo na porta dele. O que ele faz? Como que ele decide? Como que ele conversa? Ele está acostumado com gerenciamento ainda nos moldes do século XX, muito mais lineares, que a gente chama de cascata, que é só desce, né? Nunca sobe, nunca dá para voltar atrás. E aí quando você vai ver se você está 6 meses negociando um negócio que já não faz mais sentido, porque em 6 meses mudou tudo. Afinal, a gente está vivendo a era exponencial, certo? E aí as duas coisas que eu queria falar para vocês levarem para casa de lições do Mastertech, é que mudou tudo, pessoal. E a gente não sabe para onde a gente vai. E eu sempre dou um exemplo de um livro super legal que se chama Abundance, do Peter Diamandis, quem não leu, leia. Ele trabalha bastante essa comparação entre o que era no século XX e o que é no século XXI. E o melhor exemplo que ele dá são sobre as velocidades de desenvolvimento lineares e exponenciais, que eu já até usei aqui e eu vou explicar para vocês o que quer dizer quando eu falar era exponencial. Vamos supor que a gente quer dar 30 passos lineares. Vocês, como bons engenheiros, sabem que uma sequência linear pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os saltos são todos do mesmo tamanho, certo? Se eu der 1, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, e eu der 30 passos, eu vou chegar, eu consigo atravessar o escritório, eu consigo atravessar a rua, certo? Eu ando uma distância X com 30 passos lineares. Agora, a pergunta que não quer calar é: aonde que eu chego, qual a ordem de grandeza se eu der 30 passos exponenciais? E aí eu vou ajudar vocês, engenheiros. O que é uma sequência exponencial? Pode ser 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, os meus saltos são muito maiores. Alguém consegue imaginar quanto eu ando em 30 passos exponenciais? Eu ando muito, pessoal. Muito. E eu ando 13 voltas no planeta Terra. Eu consigo, em 30 passos exponenciais, dar 13 voltas no planeta Terra. Então, a comparação e as mudanças e o quão drástica vai ser essa transformação é essa comparação. Em vez de eu andar 30 metros, eu vou ter que dar 13 voltas no planeta Terra. Vocês acham que algum processo, algum produto, alguma coisa vai sobreviver a essa diferença? Não. Então, a gente vai ter que se reinventar e vai ter que se adaptar a essa velocidade de transformação. Não tem mais jeito. Então, tirem todas
as necessidades, os medos de vocês, porque partem do pressuposto que nada disso vai funcionar mais. Então, se vocês errarem, enfim, não tem problema. Porque mudou, a velocidade do planeta mudou, tudo mudou. Então, ninguém tem obrigação nenhuma de saber o que tá rolando, certo? A gente não tem mais como prever o futuro, tá? Então, minha primeira dica é, mudou, pessoal. E a gente vai ter que mudar tudo. Não só mudar o jeito como a gente usava táxi, ou o jeito como a gente consumia. Agora os jovens não querem mais ter carro. Não querem ter carro porque agora tem o Uber. Não é que a gente deixou de gostar de carro. Não é isso. Mas a gente mudou a maneira como a gente enxerga, como a gente compartilha, porque a velocidade está exponencial, não está mais linear. Então eu não tenho mais aquela previsão de eu vou fazer uma faculdade, vou ganhar um dinheirinho, vou comprar um carro, depois. Não existe mais isso. Tá tudo diferente. Então, mudou. Certo? Essa é a primeira dica, primeiro insight, primeiro aprendizado do Mastertech. E o último, e para encerrar esse vídeo que eu queria falar com vocês, é muito esse conselho, essa dica, esse insight que eu queria compartilhar com vocês, ele independe de área, ele independe de gênero, ele independe de idade, ele independe de qualquer coisa, certo? E o grande aprendizado estejam preparados para estar no lugar certo, na hora certa. E aí parece um pouco coach, um pouco, místico isso que eu tô falando para vocês. Mas se preparem para estar sempre no lugar certo, na hora certa. E eu vou dar um exemplo pessoal e um exemplo do Mastertech. E vocês já estão no lugar certo porque vocês estão estudando, vocês estão se preparando, vocês estão buscando conteúdo fora, então vocês já estão um passo à frente de muita gente aí da grande massa, certo? Mas eu vou dar um exemplo pessoal para vocês entenderem o que eu quis dizer. Muita gente, olha, e esse exemplo é muito bom. Depois eu dou um exemplo pessoal que eu lembrei de um exemplo bom. Pokémon GO, certo? Todo mundo viu, todo mundo jogou, pelo menos um Pokémonzinho todo mundo caçou, certo? E aí todo mundo deve ter visto a manchete do New York Times falando que as ações da Nintendo tinham quinquilhado lá, quadruplicado, sei lá quantas mil vezes da noite pro dia, que nunca ninguém tinha conseguido fazer isso, que o grande cérebro por trás disso era o fundador da Niantic, certo? Que foi a empresa que ajudou a Nintendo a lançar o Pokémon GO. E aí, no dia seguinte, então saiu uma foto do cara, o sucesso da noite pro dia, o cara é maravilhoso, pá. Aí, no outro dia, ele publicou um post, e eu vou só contar pra vocês a última frase. Então ele contava os 20 anos que ele tinha estudado da academia, que ele tinha testado empresa, que ele tinha fracassado, que ele tinha voltado, que ele tinha tido sucesso, que ele tinha estudado de realidade aumentada, que ele já estava há 20 anos fazendo isso. E aí a última frase dele é: se pra você, sucesso da noite pro dia é igual a 20 anos de preparação, ok, eu fiz sucesso da noite pro dia. E pra mim essa frase me marcou muito e eu consegui entender vários outros momentos em que eu tava um pouco nessa situação. Eu nunca tive sucesso no Pokémon GO, gente. Aliás, nunca tive nem perto. Mas a gente com o Mastertech, com a Ponte, quando você tem pequenas vitórias cotidianas, você fala, cara, eu tô no caminho certo. E aí você até pensa que foi sorte, mas na verdade não foi. Você tá se colocando nesse lugar. Então se coloquem nessa posição ativa de transformadores, de estar no lugar certo na hora certa. Então sempre pensem, cara, eu tô estudando isso por quê? Eu tô fazendo engenharia por quê? Eu tô estudando tecnologia por quê? Eu tô tentando aprender isso de um jeito diferente por quê? Porque você quer estar no lugar certo na hora certa quase sempre, certo? Então conseguir se preparar para isso é muito importante e é uma última dica que eu tenho para deixar para vocês, para o futuro de vocês, enfim, para a carreira, para a vida pessoal, enfim. E o exemplo pessoal que eu ia dar para vocês é que o Mastertech começou, pessoal, como um projeto da Ponte 21 para recrutar pessoas legais para a gente conseguir crescer. Todo esse discurso bonito, uma plataforma de habilidades, século XXI, isso veio depois. E, em geral, essa é a história dos empreendedores. A gente vê depois eles bem-sucedidos falando e o modelo de negócio, perdão, mentira. Todo mundo teve uma noite sem conseguir dormir de pijama, que ficou tendo que arrumar todas as coisas que ele tinha vendido sem ter nada e que ele tinha falado. E foi muito isso que aconteceu com a gente dentro do Mastertech.
A gente começou uma CETEC, não, vamos lá, a gente precisa recrutar gente, a gente precisa formar gente legal, não sei o quê, vamos rodar uma primeira turma aí e tal. E aí a Globo bateu na nossa porta falando que nós éramos o primeiro bootcamp de tecnologia que estava rodando aqui em São Paulo. E a gente, cara, o que é isso? Como assim? E aí eu lembro até hoje que eles, quando que é a próxima turma? E a gente, próxima turma, claro, a gente te manda um e-mail de noite, a gente vai arrumar isso. Porque a gente estava no lugar certo, na hora certa. Então a gente se preparou anos e anos para estar naquele momento, na hora certa, no lugar certo. Então, levem isso para vocês, tentem viver e tomar as decisões de vocês baseadas nisso. Cara, eu tô no lugar certo na hora certa. Isso é isso que eu quero fazer da minha vida? Porque vocês, conhecimento técnico, entre aspas, então engenharia, inovação, procurar ser proativo e tal, isso eu garanto que vocês são. Coloquem energia nisso que eu tenho certeza que a gente vai transformar todas as indústrias, planeta, país, tudo junto e misturado, certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho das minhas dicas que eu preparei para vocês. Continuem estudando, seguindo e aprendendo e procurando conteúdo fora, porque é assim que a gente se desenvolve. E esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. E eu não podia encerrar esse vídeo sem dar um recado especial para as meninas. Persistam fortes nesse caminho. Às vezes é meio difícil, né? Porque a gente olha em volta e não se reconhece, muitas vezes. Mas eu tenho certeza que a gente está conseguindo trazer algo muito diferente para a área. E essa diferença ela vai ser valorizada. Afinal, diversidade é inovação, e inovação é diversidade. Quando a gente tem pessoas de gêneros diferentes, idades diferentes, formações diferentes, olhando para o mesmo problema, é aí que a gente tem a faísca da inovação, que é o nome bonito. E a gente tem esse background diferente, a gente tem essa diferença de gênero, a gente tem essa criação diferente. Então, usufruam desse holofote que rolou na nossa cabeça, e eu brinco muito isso, e eu falo holofote, quem já viu alguma palestra, alguma entrevista que eu dei, eu falo bastante. Várias pessoas me perguntam, mas como é ser uma mulher em STEM? Como que é ser uma mulher na tecnologia, uma mulher na engenharia? E a minha resposta é sempre a mesma. Para mim é andar com um holofote na cabeça. E isso tem o lado bom e o lado ruim. Holofote na cabeça porque você, em geral, é sempre a única menina da sala, ou poucas meninas, a única menina da sala de reunião, a única menina... E isso é andar com holofote. Isso é bom e ruim. Bom, porque você consegue ser diferente, você consegue se destacar, mas ao mesmo tempo dá uma pressão e dá um nervoso do caramba, porque você olha em volta e você não se reconhece. Então, pensem nesse holofote, quando vocês se sentirem únicas e com esse holofote na cabeça, pensem, cara, isso pode ser ruim, eu sei, eu posso estar me sentindo, pode estar complicado, mas eu vou levar isso pro lado bom e eu vou conseguir tirar coisas boas disso aqui. Então, meninas, persigam fortes nesse caminho, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, com bastante diversidade e com o nosso trabalho e empenho, transformar não só a engenharia, mas tecnologia, inovação, empreendedorismo e tudo mais que a gente quiser. Certo? Então, um beijo especial para as meninas. O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos. Lá fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar